Atos 13, verso 22 vai dizer assim: E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Aleluia. Podem se sentar. Ai, como é bom, já de manhã, chorar aos pés do Senhor. Não tem coisa melhor do que isso. Aleluia. Bom, a palavra de hoje, eu queria falar sobre homens. E quando eu falo homens, eu estou falando de mulheres também, dentro da Bíblia aqui. Homens e mulheres, segundo o coração de Deus. E não tem dentro desse tema um texto mais relevante do que esse quando a gente fala isso, porque aqui diretamente Paulo está dando um grande testemunho ali para os judeus e falando da história desde sempre ali, como que Deus, ele, através da sua onipotência, onisciência, né, arquitetando tudo, ele projetou a vinda do Senhor Jesus. E que ainda estamos nesse processo do reino de Deus, ele finalmente ser consumido quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vier para operar o juízo. E ele tem a plena concepção aqui do que Deus, né, fala quando disse que Davi era um homem segundo o seu coração. Então a gente, quando ouve essa afirmação, Davi, o homem segundo o coração de Deus, né? Imediatamente na nossa mente, na nossa cabeça, vem a ideia de um homem totalmente perfeito, um homem que não falha, um homem que em todos os momentos se permaneceu firme, um homem que em todas as coisas era inabalável. Porque se a gente é um homem segundo o coração de Deus, na nossa mente a gente tem que ser exatamente assim, sem erros. E é essa pressão justamente que muitas das vezes nós colocamos em nós mesmos e que muitas das vezes a liderança coloca em nós, né? E eu não vou dizer que por um lado é errado, porque a Bíblia fala que nós temos que nos santificar, que nós temos que buscar sim a perfeição. Mas a mesma Bíblia que vai dizer que nós temos que nos santificar, que nós temos que ser separados, que é através da leitura da palavra, que é através da busca da palavra, nós temos que nos aperfeiçoar, é a Bíblia que diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. É a mesma Bíblia que vai dizer que se um homem diz que não tem pecado, ele já está pecando pelo próprio fato de dizer que não está pecando. É a própria palavra que testemunha que depois que Adão e Eva pecou, nós agora estamos sujeitos a uma natureza pecaminosa. A nossa mente o tempo todo trabalha contra nós para pecarmos. De modo que Paulo entendeu isso quando ele falou lá em Coríntios, falou: muitas das vezes aquilo que eu quero fazer eu não consigo fazer. E o que eu não quero fazer, quando eu vejo, eu estou fazendo. E aí ele também continua falando: olha, todas as coisas, a minha mente diz que todas as coisas me são lícitas, porque o mesmo Deus que me criou, ele me deu o direito de eu escolher se eu quero fazer aquilo ou não. Mas todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm, se eu for pensar num testemunho na palavra de Deus. Então Davi foi reconhecido na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Aquele homem que o coração, ele é voltado para Deus, né? Mas então, nós precisamos, antes de mais nada, falar um pouquinho de Davi, né? Para entender como que foi aquele homem segundo o coração de Deus, né? E eu vou ser breve, né? Saul, que foi o rei antes de Davi, e Paulo nos versículos anteriores ele vem trabalhando isso. Ele fala: Deus levantou a Saul, e Saul errou, né? E aí Deus levantou uma outra pessoa que tinha um coração puro, um coração segundo o coração de Deus.
Mas vamos comparar o que Saul fez e o que Davi fez? Saul, vamos falar primeiro de Davi. Davi realmente era um homem que o tempo todo ele pensava em Deus. Que, como aqui a gente falou várias vezes, Deus era tudo para Davi. Antes de ser rei, Deus, quando ele era humilde, pequeno, Deus já era tudo para ele. E depois que ele foi levantado rei, ele continuou humilde e Deus continuou sendo tudo para ele. Ele não mudou o seu coração, porque ele entendia que tudo aquilo que ele tinha, quando ele não tinha nada, Deus tinha dado para ele. E tudo aquilo depois que Deus tinha dado para ele, quando ele tinha alguma coisa aos olhos humanos, era fruto também de Deus, de uma fidelidade. Mas ainda assim, com o coração reto, pensando nas coisas de Deus, se a gente for comparar o que Davi fez com o que Saul fez, aos nossos olhos, a gente fica se questionando por que ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Porque alguém que se tem uma paixão por uma mulher, descobre que aquela mulher era casada, e aí mesmo assim tem relações com essa mulher, depois ela engravida, depois ele fica desesperado, e de todas as maneiras possíveis tenta encobrir, ao invés de pedir perdão. Ele tenta encobrir o erro, ao ponto de indiretamente mandar ele para a linha de batalha e matar aquele homem. Então ele foi mandante de um crime. Ele cometeu um adultério e matou um homem. E Saul não fez nada disso. Não estou aqui defendendo Saul. Mas a grande diferença é que, apesar de Davi ter falhado, e aí nós não podemos apontar o dedo para Davi, porque nós falhamos todos os dias. Todos os dias cometemos pecados, talvez graves, outros pequenos, mas esses delitos Deus não faz distinção, porque assim como Ele não faz acepção de pessoas, Ele também não faz acepção de pecado. Agora, o tamanho do pecado vai trazer uma consequência maior ou menor para a nossa vida, mas para Deus tudo é pecado, tudo está debaixo de um juízo e de uma consequência. Agora, quando Davi foi confrontado com o erro, ele entendeu o erro dele e pediu perdão a Deus. Saul, quando foi confrontado com erro, ele simplesmente teimou em justificar o porquê ele tinha errado. E foi justamente isso que fez divisão entre o pecado de Saul e o pecado de Davi. E é isso que faz a distinção entre o homem carnal, secular, que não conhece Deus, que não teve um encontro com Deus e que Deus não é nada para ele, e nós, homens e mulheres sujeitos aos mesmos pecados, sujeitos às mesmas falhas, à mesma natureza pecaminosa, aos mesmos problemas cotidianos do homem que não conhece Deus. Mas nós temos um Redentor e, assim como Davi, temos a obrigação de vigiar e diariamente pedir perdão a Deus, para que Deus, Ele transpasse o nosso pecado. Então, quem são esses homens? Já que agora a gente conhece Davi, né? E agora talvez a gente fica até um pouquinho mais assim quando fala de Davi, depois disso. Mas quem são esses homens e essas mulheres de Deus, segundo o coração de Deus? São homens igual a Davi, que foi conhecido como homem segundo o coração de Deus. São homens perfeitos? São homens sem pecados? Claro que não. Nós temos que entender que nós estamos debaixo de fraquezas, que estamos debaixo da nossa carne, e a palavra diz que a carne o tempo todo ela luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Essa luta, irmãos e irmãs, ela é diária. Então, nós temos que entender que estamos debaixo de um projeto de redenção, que o homem perfeito foi o Senhor Jesus, somente Ele. E nós estamos debaixo agora desse projeto de uma remissão de pecados que só o Senhor Jesus, Filho de Deus, que veio em carne ao mundo, pode nos dar. Não existe mais um homem sem pecado, não existe mais o homem perfeito, nunca existiu, aliás, só Jesus. E nós estamos debaixo agora de um projeto de Deus para a remissão desses pecados, e enquanto estamos aqui nesse mundo, nós temos que entender que somos falhos, que estamos sujeitos a uma natureza que
tendenciosamente nos leva a pecar todos os dias. Davi não era perfeito. Quando a gente fala, e quando a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, essa implicação que colocaram nele, que Deus imputa esse título nele, não significa que ele não tenha cometido pecado, que ele tenha sido perfeito, que o tempo todo ele era inabalável. Não! Significa que ele era exatamente igual a eu e a você. Um homem e uma mulher sujeito a erros. E como erramos, irmãos. E como cometemos falhas. E como muitas das vezes duvidamos, sim. Como muitas das vezes nos sentimos fracos, nos sentimos ansiosos. Mas assim como Davi, nós temos que reconhecer que existe um Deus vivo que cuida de nós. Que existe um Deus poderoso, que quando a gente erra, a consequência do nosso erro a gente sabe que vai ter. Mas não tem coisa mais maravilhosa do mundo saber que estamos debaixo das potentes mãos de um Deus que cuida de nós e releva o nosso pecado, que perdoa pelo sangue derramado na cruz por mim e por você dos nossos pecados. Então Davi tinha isso tudo que eu e você temos, e é isso que eu gostaria que vocês saíssem daqui hoje entendendo. Mas ele tinha um diferencial, que é o que eu também quero que nós possamos sair daqui entendendo, que ele tinha o tempo todo um coração quebrantado e disposto a seguir a Deus. E é esse coração que nós temos que ter. Nós temos que ter, assim como Davi teve, um desejo verdadeiro, genuíno, em meio aos nossos erros, de agradar a Deus. É isso que ele espera de nós. Nós temos que buscar o arrependimento e o perdão, como Davi sempre buscou quando cometeu os erros que cometeu, ao contrário de Saul, que insistiu no pecado, que insistiu em justificar o erro. E quantos de nós insistimos que estamos nessa situação, insistimos que estamos no erro, justificando em cima de pensamentos e coisas que nos convêm? Esse foi o erro de Saul. Mas Davi, quando foi confrontado, ele podia, de inúmeras maneiras, justificar o erro dele. Mas o que ele fez? Ele chorou, se quebrantou, pediu perdão, aceitou a consequência, o resto da sua vida por aquilo, e foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Porque é isso que Deus quer de mim e de você. Deus procura homens e mulheres alinhados com o seu propósito aqui nessa terra. E aí vamos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Isso significa o quê? Que nós vamos ter uma entrega e uma busca cotidiana, diária, para agradar a Deus, mesmo com as nossas fraquezas. E o interessante é que o versículo que nós lemos vai dizer que dessa linhagem, da linhagem do homem segundo o coração de Deus, veio Jesus. Como Jesus era conhecido, filho de Davi, da linhagem de Davi, da raiz de Davi. Mas Davi não foi perfeito. Davi errou, Davi pecou, Davi cometeu falhas. Se a gente for ler os salmos, a maioria escritas por ele, muitas das vezes salmos que glorificam, que exaltam, como nós lemos ali o Salmo 92, o nome do Senhor. Mas outros, desesperado, sem saber muitas das vezes o que fazer, outros expressando uma ansiedade, mas o tempo todo esse desespero e essa ansiedade colocado diante de Deus. Porque é isso que homens e mulheres segundo o coração de Deus fazem. Nos seus momentos mais difíceis, eles recorrem ao Deus vivo e poderoso, que pode todas as coisas e tem cuidado de nós. Foi isso que Davi fez. Foi isso que muitos homens e mulheres de Deus fizeram. E esse homem falho, esse homem que errou, esse homem que muitas das vezes esteve triste, perseguido, que muitas das vezes sofreu, que muitas das vezes esteve numa situação desesperadora, mas o tempo todo entendendo assim: eu estou nessa situação, mas eu vou permanecer firme. Eu em tudo
eu vou estar abatido. E esse versículo ainda nem existia, mas ele sabia estar abatido, mas não destruído, porque ele sabia quem estava por trás dele. Irmãos, Davi era descendência de Adão, e nós somos descendência de Adão. Então, Jesus, perfeito, Filho de Deus, o Messias, ele veio de uma geração falha, pecadora. Deus usou a natureza de um homem pecaminoso para gerar o seu filho livre de pecado, perfeito, unigênito do Pai, e realizar a sua obra aqui. Eu digo para vocês que a nossa luta diariamente, muitas das pessoas, eu escuto muito isso, né? Que o diabo constantemente está, né? De inúmeras maneiras a gente ouve isso, investindo contra as nossas vidas, criando ciladas. A palavra diz isso não é mentira. E ele está mesmo, nós vivemos debaixo de uma esfera espiritual. Mas eu, muitas das vezes, né? Já falei isso muitas das vezes, vou continuar falando, que a hoxa espiritual e seus demônios, se eu posso ilustrar, ele vai de todas as maneiras arquitetar planos, soprar na nossa mente, levantar ciladas, como diz a Bíblia, mas eles só conseguem pegar a gente e levar até a ponta do abismo. Eles não têm a capacidade de nos jogar lá. Então o que eles fazem é levar a gente até a ponta do abismo e esperar que nós mesmos nos jogamos lá. E é o que muitas das vezes acontece. A luta espiritual nos leva muitas das vezes a uma situação de desespero, a uma situação de que nós estamos nos sentindo tão incapazes, tão sem forças, tão ansiosos diante de uma enfermidade, diante de algo que está se levantando, diante de algo que nunca acaba aos nossos olhos. E o diabo está lá, tramando, soprando na nossa vida. É isso mesmo, você não vai conseguir. Olha só, tu está clamando e nada acontece. Olha só a situação que você está. Você não é homem de Deus, você não é uma mulher de Deus. Olha a quantidade de pecados que você está inserido, e você pede perdão todo dia, e você não muda, e nada acontece na sua vida. É isso que Ele quer que eu e você pensamos. Mas Deus levanta um homem falho, pecaminoso, e fala que ele é um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Aleluia! Irmãos, esse homem foi Davi, e hoje ele é eu e você aqui. Nós somos homens segundo o coração de Deus, sim. Eu quero que você saia daqui levando isso no seu coração, levando isso para a sua casa, levando isso para o seu casamento, levando isso para o seu trabalho e levando isso para a sua vida cotidiana, que você está debaixo do pecado e é pecador, mas o mesmo Deus que abomina o pecado é o Deus que ama o pecador e faz de você, mediante a remissão dos pecados de Cristo Jesus, a sua mente voltada para Ele, um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. E não tem nada que você mesmo diga, ou que A e B diga, que tire isso e esse legado da sua vida. A nossa luta é contra nós mesmos. É contra a nossa mente, que o tempo todo vai negar isso. Que o tempo todo vai ser soprado no nosso ouvido que nós não somos alguém, não somos ninguém, aliás. Não, isso não é para mim. Eu não tenho essa capacidade. Olha o quanto que eu falho. Mas não. Jesus falou certa vez assim: eu não vim para os saudáveis. Eu não vim para os sãos. Eu vim para os doentes, para que eles aceitem a minha obra. Irmãos, eu não tenho problema de falar que diariamente nós, muitas das vezes, estamos doentes. Jesus veio por mim, Ele veio por você. Mas nós temos um legado, e esse legado é Cristo Jesus nas nossas vidas. Ele veio para nos resgatar. E o Espírito de Deus, quando nós aceitamos Ele, que habita em nós, é o que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia! Então,
Nós lutamos contra nós mesmos, porque somos homens falhos, sujeitos aos mesmos problemas aí de fora, sujeitos aos mesmos problemas no casamento, aos mesmos problemas no trabalho, aos mesmos problemas cotidianos, aos mesmos desejos, porque estamos debaixo de um mundo onde quem impera nesse mundo é o diabo e as suas hostes. Mas nós entendemos agora que apesar da nossa natureza pecaminosa, apesar de sermos falhos, isso não nos impede de sermos amados por Cristo Jesus, não nos impede de seguirmos em frente, de termos uma vida debaixo das potentes mãos de Deus, e entender que apesar de pecadores e de falhos, Ele nos ama e que vai nos capacitar, sim, apesar dos nossos erros, a viver uma vida santa. Porque se estamos debaixo da graça, um favor que não merecemos, né? Se estamos destituídos da glória de Deus e não temos essa capacidade de merecer, mas Ele mesmo assim nos dá. Então, por um lado entendemos que estamos debaixo do pecado e somos falhos, mas por outro entendemos também que a mesma graça que nos faz estar debaixo de um favor imerecido que nós não merecemos, é a graça que nos dá capacidade para viver uma vida santa todos os dias, que nos dá capacidade de todos os dias pedir perdão, sim, de anunciar que Ele é o nosso Senhor e Rei. Irmãos, isso é cotidiano. Ah, Márcio, então resume para mim, como é que então eu faço, apesar de você já ter falado, para ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus? Tudo bem, como ser um homem ou uma mulher segundo ao coração de Deus? Temos que ter as características que Davi teve, para ser reconhecido como isso, publicamente, né? Nós temos primeiro, isso envolve a gente reconhecer a nossa própria natureza pecaminosa e tirar o fardo de nós sermos perfeitos, que muitas das vezes as pessoas e às vezes próprias igrejas colocam esse fardo nas nossas costas. Porque se fosse para não ter simplesmente nada, Jesus não tinha o porquê vir para esse mundo. Se a gente de vez em quando não tivesse momentos de ansiedade, lá na carta de Pedro não estaria escrito para a gente lançar sobre Jesus as nossas ansiedades. Se é para lançar sobre Ele, é porque em determinados momentos nós vamos ter ansiedade. Se está escrito que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, é porque em determinados momentos nós vamos estar enfermos. Se está escrito que Ele derramou o seu sangue, e que vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado, é porque a todo momento nós vamos nos sujar, irmãos. A todo momento a nossa mente, ela vai cometer gafes, porque somos falhos, mas a palavra, ela nos limpa. Isso é diário, irmãos, é todo dia. Não importa o que você fez ontem, não importa o quanto você acertou. Hoje, quando nós abrimos os nossos olhos hoje, estamos todos empatados de novo e começamos mais uma guerra. A guerra de sermos chamados homens e mulheres de Deus. Então temos que reconhecer a nossa natureza pecaminosa, temos que nos arrepender, temos que buscar a Deus, temos que nos entregar a Deus e permitir que Ele molde o nosso coração e direcione a nossa vida. Nós temos o quê? Que buscar o caminho. E o caminho é a palavra de Deus, porque essa é a direção. Ter um relacionamento com Deus, oração, e estar o tempo todo vigilante. Vigiai e orai, foi o que Jesus falou. Então, quando a gente faz isso, a gente entende que o Espírito Santo que habita em nós é que vai nos direcionar agora. E que nós estamos numa guerra espiritual, e que todos os dias é dia de batalha, é dia de lutarmos contra nós mesmos, e é dia de, ao final do dia, pedir perdão a Deus, e Ele olhar para nós e reconhecer a humildade, reconhecer, que nós fazemos dele o nosso tudo, porque foi isso que Davi fez. Davi sabia dos erros que ele tinha, Davi sabia quem ele era, mas o tempo todo, o diferencial dele e o diferencial de homem e uma mulher, de um grande homem e de uma grande mulher de Deus, não está na quantidade de milagres que ele faz. Não está se ele ora bonito, se ele prega bonito, se ele é frequente ao culto ou não.
embora isso seja importante, não posso deixar de falar isso, mas está na capacidade de entender que tudo está nas mãos de Deus e que Ele é tudo para nós. No momento bom, Ele é tudo para nós. No momento ruim, Ele é tudo para nós. Na tristeza, Ele é tudo. Na alegria, Ele é tudo. Na enfermidade, Ele é tudo. Quando estamos são, louvado e adorado seja o nome do Senhor. Quando pecamos, entendemos que erramos, mas recorremos ao bom Pai, porque o bom Pai sabe o que é melhor para o filho e sempre vai estar de braços abertos, amando e querendo o melhor para ele. E aí, quando a gente chegar na conclusão que Ele é tudo para nós, a gente não vai estar mais longe de sermos chamados homens e mulheres de Deus. Amém? Vamos estar de pé. Eu vou ler um salmo que fala disso também para encerrar. Você vai acompanhar comigo. É o Salmo 51, verso 10 e verso 11. Vai falar disso. De como Davi se sentia todos os dias, e é como nós temos que nos sentir todos os dias. Fala da mente de um homem e de uma mulher segundo o coração de Deus. É isso. Diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Irmãos, você é templo do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que estava em Davi, ele está em você. Mas essa disposição do homem segundo o coração de Deus é a disposição hoje dos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Senhor, cria em mim, Senhor, todos os dias um coração puro. Senhor, o Senhor é tudo para nós. Não a parte de mim, o teu Espírito Santo, porque eu sou um homem falho, uma mulher falha, e eu não te mereço, mas eu sei que o Senhor me ama, por isso eu não levo em consideração as minhas falhas, mas toma conta de mim, porque o Senhor é tudo para mim. Amém?